Salve, salve, moçada! Então vamos continuar nosso curso discutindo o realismo em Portugal, tudo bem? O realismo em Portugal, ele tem origem numa polêmica na sociedade portuguesa que ficou conhecida, essa polêmica. Salve, salve, pessoal! Então vamos continuar nosso curso aí, discutindo o realismo em Portugal. O realismo em Portugal, ele surge a partir de uma polêmica que assola a sociedade portuguesa, mais especificamente a crítica de arte, né? Que é a famosíssima questão Coimbra, que vai ter o seu auge na década de 70 do século XIX, né? 1870. Bom, o que foi a questão Coimbra? A questão Coimbra foi um racha que divide a sociedade portuguesa no que se refere à arte em dois grupos. Um grupo chamado de Geração 70, que é um grupo composto por estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal, por isso questão Coimbra, tá? Que é os novos poetas, a nova geração de artistas que quer arejar a arte portuguesa, quer modificar a arte portuguesa. E modificar a arte portuguesa é fazer com que a arte portuguesa ficasse afinada com a arte francesa, com a arte europeia, não é? Ou seja, é a introdução em Portugal do realismo, tudo bem? Dois nomes dessa geração são muito importantes, assim, triviais, que é o nome do Antero de Quental, o líder dessa geração, e um grande escritor português, considerado um dos maiores escritores, um dos maiores, né, língua portuguesa, muito conhecido por nós, muito lido aqui no Brasil, que é o Eça de Queiroz, tá? Insisto, estudantes da Faculdade de Coimbra. Bom, esses estudantes e intelectuais da geração 70 vão se insubordinar contra os artistas do passado. Os artistas, portanto, que seguiam a perspectiva romântica de arte, tá certo? Dentre eles se destaca o Antônio Feliciano de Castilho, tudo bem? Que era professor da Faculdade de Coimbra. Então, no limite, uma disputa, um antagonismo travado entre alunos e professores da Universidade de Coimbra. Por isso, questão Coimbra. Bom, tudo começa no ano de 1865, quando o Antônio Feliciano de Castilho ele escreve um pós-fácil de um livro de poesia romântica de um poeta português chamado Pinheiro Chagas. Cuidado, não vai confundir com Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é outra coisa, tem a ver com a política brasileira. Aqui é o Pinheiro Chagas, o poeta. Bom, então ele escreve um pós-fácil absolutamente elogioso à poesia do Pinheiro Chagas. E o Antero de Quental vai responder a esse pós-fácil e vai arrebentar com a poesia do Pinheiro Chagas e vai além, vai arrebentar com a mentalidade arcaica portuguesa, com a mentalidade romântica. E aí, em 65, acende-se o debate, racha-se a sociedade portuguesa em torno dessas duas tendências, né? O moderno e o tradicional. O moderno é a introdução do realismo
o tradicional é a manutenção do romantismo, e aí dessa discussão toda surge o realismo, né? Porque esses intelectuais aqui, capitaneados pelo Antero de Quental, já na década de 70, por isso que é chamada de geração 70, né? Quando a coisa ferve efetivamente, eles vão se reunir constantemente num lugar chamado Cassino Lisboense, que era uma espécie, vamos dizer assim, de cabaré ali em Lisboa, em que eles faziam conferências, né? É uma coisa um pouco engraçada e mais comum também, né? Porque eles faziam essas conferências, essa discussão da arte sofisticada, dos rumos de Portugal. Eles vão, inclusive, alguns vão expressar ideais republicanos, outros vão expressar ideais socialistas, né? Então veja você que essa discussão artística, ela fomenta outras discussões acerca do futuro de Portugal. O que nós queremos para Portugal? O que nós pensamos para Portugal? Qual é o nosso projeto de nação? Né? Ou seja, é um movimento, esse movimento da geração 70, de modernização do pensamento português. Na arte, com a introdução do realismo e do naturalismo, que nós vamos debater depois o naturalismo especificamente. Na ideologia e na política, o surgimento dessas novas perspectivas para a política portuguesa, sobretudo o movimento republicano e o socialismo. Tudo bem? Então é esquisito que eles faziam essas discussões num cabaré, né? Ao mesmo tempo que faziam uma discussão altamente sofisticada, né? Eram os intelectuais de maior renome em Portugal, né? Em se tratando de novos intelectuais, né? Eles faziam parte, esse grupo fazia parte da nova inteligência portuguesa, né? Só que ao mesmo tempo faziam isso no cabaré, com prostitutas, com bebida, com shows entremeando, shows de prostitutas, né? Apresentações entremeando as conferências, tudo bem? E aí a geração 70 vai conseguir se impor, vai conseguir uma hegemonia na arte portuguesa e vai substituir a mentalidade romântica pela mentalidade realista. Tudo bem? Assim que vai surgir em Portugal. Agora, vamos discutir aqui duas poesias do Antero de Quental e depois a gente faz a discussão sobre essa de Queiroz, que são certamente os dois maiores escritores portugueses do chamado realismo. Tudo bem? Então vou começar com esse soneto do Antero de Quental, cujo título é Divina Comédia. Declamo-o e depois interpreto-o. Erguendo os braços para o céu distante e apostrofando os deuses invisíveis, os homens clamam, deuses impassíveis, a quem serve o destino triunfante? Por que nos criastes? Incessante, corre o tempo e só gera inextinguíveis dor, pecado, ilusão, lutas horríveis, num turbilhão cruel e delirante. Pois não era melhor na paz clemente do nada e do que ainda não existe ter ficado a dormir eternamente? Por que para a dor nos evocastes? Mas os deuses, com voz ainda mais triste, dizem, homens, por que é que nos criastes? Bom, então, a gente já percebe aqui, pela leitura prévia do poema, você deve ter percebido o pessimismo radicalizado que marca a poesia do Antero de Quental, né? O nome que se dá ao pessimismo exacerbado é niilismo, tá? Lembrar, portanto, da filosofia do Schopenhauer, para quem a felicidade é impossível de ser alcançada pelo ser humano. Tudo bem? O Antero de Quental vai ser muito influenciado por essas ideias do Schopenhauer. Tudo bem? Bom, Divina Comédia aqui é um título irônico. Está estabelecendo uma ironia aqui com a Divina Comédia, que é a obra máxima do Dante Alighieri, que é uma obra máxima do pensamento cristão. Tem o cristianismo como base. Tudo bem? Inclusive tem um caráter didático na Divina Comédia. Dito isso, vamos ver detidamente aqui o poema. Ó. Erguendo os braços para o céu distante. Olha só, as palavras que ele se utiliza são importantes. Ó. Para o céu distante é o adjetivo. Está distante. E apostrofando os deuses invisíveis, clamando, chamando os deuses invisíveis. Portanto,
que nós não conseguimos enxergar, de novo aqui estabelece-se uma ironia, né? Porque através dessa ironia, dessa utilização aqui do adjetivo distante e invisíveis, a gente pode chegar à conclusão de que na perspectiva do eu lírico, os deuses inexistem. Tá certo? Os homens clamam, deuses impassíveis, não tem dó nem piedade de ninguém. A quem serve o destino triunfante? Por que que vocês, deuses, nos criaram? É mais do que um clamor. É um enquadro que o lírico está dando nos deuses. Ou em Deus, se quisermos pensar uma perspectiva cristã, né? Embora que ele se utilize no plural, né? Portanto, é uma referência ao politeísmo. Então, por que vocês não criou a gente, cara? É um pito. Qual que é o sentido? Incessante, sem parar, corre o tempo. É a mutabilidade de tudo. A inexorabilidade do tempo. O tempo passa o tempo inteiro. E só gera inextinguíveis. A gente não consegue distinguir dor, pecado, ilusão, lutas horríveis. Ou seja, viver é sofrer. Ele qualifica a vida como algo absolutamente negativo. E ele está perguntando, a partir dessa premissa de que a vida é sofrimento, qual que é o sentido da existência? Então tem um caráter existencial no poema. Num turbilhão cruel e delirante. Ó, crueldade dos deuses. Pois não era melhor, na paz clemente, do nada, ou seja, da inexistência e do que ainda não existe, ter ficado a dormir eternamente? Melhor não era nunca termos existido? Inclusive isso é uma perspectiva grega, né? Os gregos acreditavam que a maior sorte que um ser humano pode ter é não vingar, é nascer morto, tá certo? Porque é poupado do sofrimento. Por que que para a dor nos evocastes, nos chamastes, nos criastes? Mas os deuses, e aí a conclusão em chave de ouro, né? A conclusão, ela estabelece um desfecho inesperado, né? Ela nos garante, nos proporciona um desfecho inesperado. Mas os deuses com voz ainda mais triste. Portanto, ser com voz ainda mais triste quer dizer que esse clamor aqui, ó, que o lírico faz referência, que os homens fizeram aos deuses, é um clamor triste. Só que a resposta dos deuses é ainda mais triste. E dizem, homens, por que é que nos criastes? De novo, terminando com ironia. Tá certo? Porque se o ser humano criou os deuses, é sinal de que eles não existem. E se eles não existem, eles não podem falar. Tudo bem? Agora, nós seres humanos, a gente, né, aí estou até me utilizando de uma perspectiva do Nietzsche, né? A gente precisa criar, perspectiva do Nietzsche, tudo bem? Estou reafirmando, é outro filósofo importante do século XIX. O ser humano precisa criar deuses ou Deus para suportar a existência. Porque a existência só não basta, né? O ser humano se sente absolutamente abandonado, angustiado, e a única forma de suportar a existência é criando Deus. Portanto, Deus, ou os deuses aqui no caso, são vistos como uma ficção. Tá certo? Bom, um segundo poema do Antero de Quental que eu gostaria de discutir com você é o Palácio da Aventura, um soneto do qual eu, particularmente, Evaristo, gosto bastante. Tá? Então, declamo e a gente interpreta. O Palácio da Aventura. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, e eis que súbito o avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bata a porta e brado, eu sou vagabundo deserdado. Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais.
Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. Bom, o Palácio da Ventura, o Palácio da Boa Sorte. Sonho, portanto, é uma construção de novo fictícia, uma imagem, isso utiliza uma imagem onírica, tá? Sonho que sou um cavaleiro andante, um cavaleiro medieval, daqueles que perambulavam pela Europa, como aparecem nas novelas de cavalaria, idealizados por desertos, por sóis, por noite escura. Portanto, por lugares de sofrimento eu ando. Portanto, a minha luta não é contra os infiéis, contra os muçulmanos. Eu não ando perambulo por aí para salvar as donzelas. Eu luto contra o sofrimento. Estou andando por desertos, por sóis muito quentes e por noite escura. Por um lugar com ausência de refresco, ausência de sombra, ausência de bem-estar, que é a vida. Paladino do amor, representante do amor, defensor do amor, busco anelante, busco convicto, o palácio encantado da aventura, da boa sorte. Vamos colocar assim, da felicidade. Eu busco, no deserto da existência, a felicidade. Mas já desmaio, exausto e vacilante, não consigo encontrar. Estou exausto e vacilo. Começo a titubear. A espada já quebrada, a armadura já rota, já em frangalhos. E eis que, súbito, do nada, o avisto, consigo finalmente encontrá-lo fulgurante, cheio de brilho, na sua pompa, na sua riqueza e aérea formosura. Portanto, na sua beleza. Só que, como nós vamos ver daqui a pouco, trata-se apenas de uma beleza externa, de uma beleza aparente, de uma beleza enganosa. Com grandes golpes, como um desesperado, bato a porta e brado: eu sou o vagabundo, eu sou o deserdado, eu sou aquele que sofre. Eu sou, para me utilizar de um termo francês muito utilizado por um poeta brasileiro chamado Drummond, eu sou o gauche, o esquisito, o inadaptado. Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais, ante meu sofrimento. Conclusão, chave de ouro, conclusão inesperada. Abrem-se as portas de ouro com fragor, com barulho, com estrondo. Mas dentro do palácio só encontro dor, silêncio, escuridão e nada mais. Portanto, a felicidade não existe. De novo, a conclusão do poema aponta para o niilismo, para o pessimismo radicalizado do Antero de Quental, tá bom? O ser humano busca a felicidade, mas a felicidade é apenas algo idealizado, é apenas um ideal inacessível. Nós só temos o gostinho de ver a parte externa, aparente da felicidade, que é imaginar o bem-estar da felicidade. No entanto, a felicidade é oca. E por que é oca? Porque ela não existe. Tudo bem? Então essa é a perspectiva da poesia realista portuguesa, cujo maior exemplar é o nosso Antero de Quental. Tudo bem? Bom, isto posto, nós vamos discutir o maior escritor português da segunda metade do século XIX, sem sombra de dúvidas, que é o grande escritor Eça de Queiroz. Inclusive, há uma obra, neste ano de 2020, na lista da FUVEST, que é do Eça de Queiroz, tá? Que é A Relíquia, uma das obras que eu mais gosto do Eça de Queiroz, diga-se de passagem. Bom, a literatura do Eça de Queiroz
tem 3 fases. A primeira fase da literatura essa de Queiroz é a fase da literatura de folhetim. Tudo bem? O que é a literatura de folhetim? É a literatura romântica, que sai nos jornais, um capítulo por semana. Literatura parecida com Memórias de um Sargento de Milícias, assim, né? Romance de folhetim, tá certo? Enfim, a literatura romântica dessa de Queiroz. É aqui que ele vai começar a escrever literatura, ele vai aprender dentro do romantismo, tá certo? Mas aí vai virar o grande essa de Queiroz, porque a sua produção folhetinesca romântica é considerada uma produção medíocre, sem relevância qualquer. Vai conseguir se tornar o grande essa de Queiroz, respeitado como um dos maiores escritores da língua portuguesa, quando ele finalmente adentra ao realismo-naturalismo. Começa a fazer um tipo de literatura guiada pelo realismo-naturalismo, tá? E aí, algumas obras se destacam, né, nessa produção. Vou destacar apenas 2 para a gente não ir longe demais, assim, as 2 obras mais polêmicas, mais ácidas, mais agressivas do essa de Queiroz, que é O Primo Basílio, obra sobre a qual eu já discuto, eu já falo, e O Crime do Padre Amaro, uma obra que vai chocar demais a sociedade portuguesa. Tudo bem? Bom, o Essa de Queiroz, nessa fase, inclusive, ele vai romper relações com Portugal, vai abandonar Portugal, vai perder a esperança de que Portugal pudesse se tornar uma pátria melhor. Vai acusar Portugal de ser um país absolutamente atrasado, com domínio dos clérigos. Vai falar que é um país de padreco, com uma mentalidade medieval. Vai abandonar Portugal, vai romper, vai se impor um alto exílio na França. Né? Depois ele vai fazer as pazes com Portugal e a gente já vai discutir isso daí. Antes, deixa eu fazer O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro. O Primo Basílio é a história de um adultério. O Primo Basílio é considerado o Madame Bovary português. É a história de um sujeito chamado Jorge, que é casado com uma mulher chamada Luísa. Muito bem. É aquela típica relação do Madame Bovary. É uma relação muito parecida com a relação estabelecida entre o Charles e a Emma Bovary. Então, Jorge é um sujeito que só pensa em trabalho, só pensa na carreira e só se preocupa em garantir uma boa vida material para Luísa. Mas não há uma preocupação, efetivamente, na demonstração do amor. Não há propriamente carinho, não há propriamente dito uma boa relação matrimonial entre eles. Não há prazer entre eles. Jorge só garante uma boa vida material para Luísa. A única preocupação dele é garantir isso. E aparece lá pelas tantas, quando Jorge vai viajar a trabalho, um primo da Luísa que vivia no Brasil. Viveu no Brasil por mais de 10 anos, chamado Basílio. O fato é que a Luísa e o Basílio haviam tido um caso, uma paixão juvenil quando eram adolescentes. Por isso que eu acho o Primo Basílio, inclusive, mais interessante a trama, o enredo, né? Não como uma coisa construída, porque o Flaubert escreve muito bem, mas a trama eu acho mais rica, o enredo, do que o Madame Bovary, por envolver essa coisa que é meio tabu, mas acontece mais do que a gente imagina, que a iniciação sexual e amorosa ser estabelecida com primo ou prima, não é? Eu acho isso uma pimenta aqui no romance interessantíssima. Muito bem. E o Basílio, ele é um dandy.
é um homem fatal, é um bom vivant, é um conquistador nato. E resumindo, eles voltam a ter um caso, Luísa e Basílio. Muito bem. A Luísa, ela é uma ávida leitora de folhetins românticos. Então ela idealiza o amor. Idealiza a relação com o Basílio. Aluga um cantinho só para eles, que vai servir como uma espécie de motel, para que a relação não se desse dentro da sua residência efetivamente, né? E vai viver um amor com o Basílio, uma aventura amorosa, bem aos moldes românticos. Acontece que a relação entre ela e o Basílio, com o passar do tempo, começa a esfriar. E ela vai percebendo que o Basílio cada vez se mostra mais distante, cada vez se mostra menos interessado nela. Ela, por sua vez, também começa a se desinteressar do Basílio. Ainda gosta do Basílio, ainda é uma delícia sair com o Basílio, mas já não idealiza mais a relação com o Basílio. Já não vê no Basílio um parceiro como ela lia na literatura de folhetim, nos romances românticos, nas histórias de amor romântico. Muito bem. E aí eles resolvem dar um tempo, dar um basta na relação. Tudo bem até aí. Acontece que a Luísa tem uma empregada que vive na casa, chamada Juliana. E a Juliana consegue se apoderar de cartas enviadas pelo Basílio para a Luísa. Cartas absolutamente comprometedoras. E a Juliana, pensando na ascensão social, em subir na vida, começa a chantagear a Luísa. Então, Luísa, se você não me der dinheiro, eu vou entregar as cartas para o seu marido Jorge. Começa a explorá-la. Inclusive, é interessante porque além disso, além de pedir dinheiro, exigir dinheiro para a Luísa, para não contar o caso para o Jorge, ela exige que haja uma inversão de papéis dentro de casa. O que seria inversão de papéis? A Luísa vai passar a trabalhar como empregada e a Juliana vai viver como a patroa. Nisso, o Jorge volta de viagem. E enquanto ele está em casa, a relação Luísa e Juliana, empregada e patroa, permanece a relação habitual. A Juliana é empregada, fazendo um serviço doméstico, a Luísa a patroa. Quando o Jorge sai para trabalhar, as coisas se invertem. A Juliana fica sentada, lendo romance de folhetim, e a Luísa trabalhando, espanando o móvel, passando roupa, etc. Até que a Luísa não aguenta mais, chega no seu limite e pede ajuda para um amigo que era policial. Esse amigo vai até a casa da Juliana, a pressiona, a ameaça com a prisão por chantagem. A Juliana lhe devolve as cartas, mas acaba morrendo. Tem um ataque epilético e morre de desgosto. Por quê? Porque ela percebeu que não ia conseguir a sua almejada ascensão social. Então, a busca pela ascensão social é outro tema absolutamente típico do realismo. É o personagem que faz de tudo para subir na vida. Tanto é que a Juliana aqui, ela morre quando ela percebe que a chance dela de subir na vida vai por água abaixo. Certo? Certo. Bom, um dia, quando a relação do Jorge e da Luísa estava mais ou menos estabilizada, a Luísa mais ou menos já havia superado tudo aquilo porque ela passou, a relação com o Basílio, as chantagens da Juliana. Por um acaso, o Jorge acha uma carta um pouco comprometedora, uma carta esquisita, não era completamente comprometedora, mas era esquisita, e vai perguntar para a Luísa sobre essa carta. A Luísa, que já estava meio adoentada por conta de toda essa situação, por conta de nervoso e tal, a Luísa não aguenta o baque de mais essa situação aqui, estressante, que é agora a desconfiança do marido, e acaba morrendo de forma trágica. Tudo bem? Então,
tal qual Madame Bovary do Gustave de Flaubert, que é o marco inaugural do realismo, tal qual lá, o resultado da aventura amorosa, do adultério, que é um tema realista por excelência, resultou em tragédia, resultou em morte, se dá aqui também no Primo Basílio. É uma obra que vai escandalizar a sociedade portuguesa, não é? O tal qual Flaubert, o Eça de Queiroz vai ser acusado de imoralidade. Imagina, uma sociedade católica, corolla, como era a sociedade portuguesa do século XIX. O cara falar em adultério, etc, né? Bom, mais chocante ainda é o crime do Padre Amaro, que é a história de um padre chamado Amaro, que não tem vocação nenhuma para ser padre. Ele entra para o seminário e decide ser padre por interesse de ascensão social. Então, mais uma vez, eu toco nesse tema, nesse termo, ascensão social. Ele quer subir na vida. E ele percebe, ele é um arrivista. O que é o arrivista? Arrivista é o sujeito que quer subir na vida a qualquer preço. Arrivista. Ele percebe que a sociedade portuguesa é uma sociedade muito católica, as pessoas valorizam muito os clérigos, os membros da igreja, e que ele ia ter uma vida muito boa se ele virasse padre. Então ele não titubeia. O que vale é a ascensão social. Não importa a vocação, não importa a felicidade, não importa o bem-estar. E ele entra para o seminário, se torna padre. E aí, ele vai para uma paróquia na cidade de Leiria. Vai se hospedar na casa de uma senhora muito carola, assim, muito religiosa, que tem uma filha adolescente chamada Amélia. E essa senhora, a mãe da Amélia, ela tem uma espécie de pensão, assim, né? Onde vai morar o Amaro. Essa senhora, ela recebe muitos párocos, muitos padres ali da localidade, né? Que gostam de ir para lá porque eles são paparicados pela senhora. Então, vinho bom, comida boa, são tratados a pão de ló, né? E eles são mais velhos, são mais experientes, são mais maduros, vão mostrando para o Amaro que o Amaro ele tem que ir atrás também da diversão, né? Não pode ser tão austero, tão rígido. E o que é ir atrás de uma diversão? Ele tem que arrumar uma amante para a vida ficar mais agradável, menos pesada. Nisso a Amélia se apaixona por ele. Resultado: a Amélia é uma mocinha virgem que pleiteia casamento e tal. Resultado: ele vai passar a ter uma relação com a Amélia. E dessa relação, como desgraça a pouco é bobagem, vai resultar uma gravidez. A Amélia fica grávida. O Amaro fica empolvorosa quando fica sabendo da gravidez. Fica preocupadíssimo. E é aconselhado pelos outros padres a manter a Amélia longe do olhar da sociedade, para que a sociedade não condene nem a Amélia, tampouco ele, padre. É óbvio que, na verdade, há uma preocupação somente com Amaro, não é? Porque seria um escândalo, tanto para o Amaro quanto para a Igreja Católica, numa cidade do interior de Portugal. A mãe da menina topa, e assim, para evitar o escândalo na sociedade, e assim a menina vai ficar durante toda a gravidez numa roça, até dar luz à criança. E detalhe, quando ela está com mais ou menos 6, 7 meses de gravidez, 7, 8, por aí, no final da gravidez, todos fazem uma viagem para o litoral, menos a Amélia. Vai o Amaro, vai a mãe do Amaro, vai os padres, com quem eles têm amizade, e a menina fica sozinha na roça. Bom, finalmente ela dá à luz à criança. O Amaro chega e pede a criança para ele, porque o interesse dele é dar a criança à adoção.
Tá? Então, na cabeça dele, no plano dele bom, a Amélia, ela fica longe dos olhos da sociedade e, portanto, longe do julgamento moral da sociedade. Ninguém vai saber que ela está grávida. Ela dá luz à criança. Eu pego o bebê e levo para um orfanato para ele ser adotado. A Amélia volta, toca a vida dela e eu toco a minha. Só que a Amélia sofre demais com a possibilidade de perder o filho, porque foi o companheiro dela nas horas mais difíceis da existência dela, nas horas de solidão, nas horas de desespero. Ela carregou aquela criança durante 9 meses. E ela pede, pelo amor de Deus, para o Amaro não levar a única coisa que dá sentido para a existência dela, que é o filho. E o Amaro, ríspido, absolutamente insensível, ele vai e toma a criança dos braços dela, dizendo: Amélia, deixa de bobagem, daqui a criança, você não vai começar a colocar a casa agora, né? Pega a criança, deixa a Amélia chorando, copiosa, desesperadamente, pega a criança e leva para uma tecedora de anjos. O que é uma tecedora de anjos? Uma parteira que também comete infanticídios, comete abortos e mata crianças recém-nascidas. E ele manda matar a criança, filho dele. Um padre faz isso, tá certo? Desgraça a vida da moça, rompe com a castidade e ainda comete um infanticídio. É responsável, é o mandante por um infanticídio. Vai embora da localidade, mas continua, tá de leiria, né? Mas continua sendo padre. Não abandona a batina. Então, é um retrato absolutamente crítico da sociedade portuguesa, mais especificamente do catolicismo tóxico da sociedade portuguesa. A gente percebe claramente a corrupção na obra dos padres. O quão os padres não estão preocupados, de fato, com o cristianismo. Não há uma sinceridade, não há uma vocação. É tudo um jogo de interesse que resulta em muita corrupção. E a sociedade portuguesa parece estar, aos olhos de Queiroz, numa terrível letargia. A sociedade portuguesa ainda apoia maciçamente os clérigos portugueses. Tá certo? Então, diante desse quadro de muita carolice, de muito atraso moral, intelectual, político, o Eça de Queiroz vai acabar indo embora para Paris, tá? Vai desistir de Portugal. Bom, e aí, como eu disse agora há pouco, o Eça de Queiroz se reconcilia com Portugal, e isso corresponde à fase do Eça de Queiroz, terceira fase da literatura dele, que é chamada de realismo fantasista, que é um termo aparentemente paradoxal, quase um oxímoro, quase um paradoxo radicalizado, né? Porque se a literatura é guiada pelos princípios realistas, não pode ter fantasia. Fantasia é uma coisa tipicamente romântica, ou sei lá, fabular, uma coisa que transcende a realidade, né? Realismo é objetividade, materialismo, compromisso com a realidade, transposição ou busca de transposição fiel da realidade para a ficção, oposição à fantasia romântica. Mas por que essa literatura do Eça de Queiroz tem essa classificação paradoxal? Simples, porque o Eça de Queiroz está seguindo as premissas do realismo, tudo que eu disse agora há pouco, impessoalidade, materialismo, objetividade, análise do cotidiano, crítica social. No entanto, é um tipo de literatura que aponta para a solução das mazelas, para a solução dos problemas portugueses. No entanto, essa solução, uma solução utópica, por isso fantasista. Ou seja, o que é uma coisa utópica? Uma coisa utópica é uma coisa que é tão idealizada que beira o impossível de ser conquistado. Tudo bem? Por isso,
uma solução fantasiosa, daí a expressão realismo fantasista do Eça de Queiroz. Tá certo? Bom, a obra que se destaca nessa fase do Eça de Queiroz é uma obra que já fez parte da lista da FUVEST, né? É um romance do qual eu gosto da ideia, mas não gosto da execução, até porque o Eça de Queiroz ele morreu antes de concluir o romance, né? Em 1901, e antes de morrer, ele pede para um dos seus melhores amigos, o Ramalho Ortigão, que inclusive participou das conferências do Cassino Lisboense, é um intelectual também ali da geração 70, que nós conversamos agora há pouco, e ele pede para o Ramalho Ortigão pegar os manuscritos, né, o último pedido que ele faz para o amigo, pegar os manuscritos da obra, né, Cidade e as Serras, e queimar esses manuscritos. O Ramalho Ortigão, não pode deixar que eu vou fazer isso. Eça de Queiroz morre, Ramalho Ortigão pega os manuscritos, lê os manuscritos, acha tudo aquilo ali excelente, um primor de literatura, não aceita queimar aqueles exemplares e trai o amigo, né? E publica o romance. Inclusive terminando alguns capítulos. O final, quem termina é o Ramalho Ortigão. Então eu acredito que é uma obra muito desmedida, assim. A ideia é excelente, que eu já vou falar para você sobre o enredo, mas a execução eu não gosto muito. Tá certo? Bom, A Cidade e as Serras. É a história de um aristocrata português chamado Jacinto de Tormes. E essa história é contada por um amigo do Jacinto de Tormes, um português chamado Zé Fernandes. Portanto, um narrador em primeira pessoa. Só que não é um narrador personagem, não é um narrador protagonista, é um narrador testemunha, porque o protagonista é o Jacinto de Tormes. O Zé Fernandes vai contar a história do Jacinto de Tormes. Bom, o Jacinto de Tormes é um português nascido na França e só vem para Portugal, só pisa pela primeira vez em Portugal aos 25 anos de idade. Mas, Evaristo, você está me falando um absurdo. Não dá para tolerar isso que você está me falando. Você está me falando que o Jacinto de Tormes é um português nascido na França que só pisa em Portugal aos 25 anos de idade? Repito. Ele é francês, ele não é desculpa, ele é português, ele não é francês, embora tenha nascido na França. Porque ele é um nobre, ele é um aristocrata. E um nobre, ele pertence, a sua nacionalidade pertence de onde vem a sua tradição familiar. Não importa onde ele nasceu. Pode ter nascido na França, na Jamaica, no Brasil e em Marte. Se a tradição familiar dele é portuguesa, se os seus ancestrais são portugueses, ele é português também. Tudo bem? Essa coisa de nacionalidade atrelada ao lugar onde se nasce é uma coisa burguesa. O aristocrata não se organiza dessa maneira quanto à nacionalidade. Tudo bem? Por isso que ele é sim português. Bom, e é um sujeito absolutamente afinado com as teses científico-filosóficas da segunda metade do século XIX, com um avanço filosófico e racional. Ele é absolutamente afinado com o racionalismo na segunda metade do século XIX. Tudo bem? É um sujeito, portanto, que defende a unhas e dentes o projeto da civilização ocidental. Pós-iluminista. Razão, ciência, tecnologia. Né? Tanto é que ele vai resumir a felicidade na seguinte fórmula. Suma ciência, ou seja, o máximo de ciência, multiplicada por suma potência, possibilidade de que o intelectual haja, tenha recursos para atuar, resulta em suma felicidade. Tudo bem? Tudo bem?
Ou seja, é um sujeito que crê absolutamente na razão como um elemento de emancipação humana. Muito bem. Bom, já o Zé Fernandes, tanto ele tem horror a Portugal, porque ele acha Portugal um país bárbaro, um país atrasado, porque Portugal é um país rural. Já o Zé Fernandes não. O Zé Fernandes é um sujeito que ora fica em Paris, ora fica em Portugal. É um sujeito que oscila nessas perspectivas, né? Ora, Paris, todo esse avanço tecnológico, essa civilização, o cansa, ele vai para Portugal, mas ora o campo lhe cansa, a natureza lhe cansa, ele volta para a civilização parisiense, ele fica nessa oscilação. O Jacinto de Tormes, não. Ele tem uma opinião, até os 25 anos de idade, que é radical, de não pisar em Portugal. Ele tem horror à possibilidade de ter que pisar em Portugal. Tudo bem? Até que, aos 25 anos de idade, ele recebe uma carta do administrador da fazenda dele em Portugal, ficava em Tormes essa fazenda, por isso tinha sido de Tormes, dizendo a ele que havia tido uma intempérie da natureza, uma catástrofe, uma tremenda tempestade, que havia derrubado a igrejinha onde estavam sepultados os restos mortais de seus antepassados. E as ossadas dos antepassados foram resgatadas junto com lama, entulho, etc. E que eles haviam guardado, para que a coisa não fosse profanada, né? Haviam guardado as ossadas e o administrador Silvério já havia mandado construir uma nova capela, uma nova igreja, para o ressepultamento dos restos mortais. No entanto, pela tradição, quem tem que inaugurar é o dono da propriedade. No caso, Jacinto de Tormes. Tá certo? É um aristocratazinho, um playboyzinho português, a verdade é essa, que vive em Paris, vive de renda, não precisa trabalhar, vive no luxo, cara. É um sujeito absolutamente identificado com a Paris da Belle Époque, com consumismo, tá certo? Tem relação social com a fina flor da sociedade parisiense e é absolutamente desligado de Portugal, que é sua pátria. Bom, ele recebe essa carta e fica absolutamente em pânico, porque ele sabe que ele vai ter que ir para Portugal, não tem jeito. Porra, é o mínimo, cara. O dinheiro dele provém de lá, cara. Ele tem que respeitar os seus antepassados. Só que ele fica em choque, a verdade é essa, de ter que ir para Portugal. Ele acha que ele vai morrer lá, ele acha que vai passar mal, ele acha que vai ter bicho, ele acha que não é um lugar limpo. Enfim, é a imagem do inferno para ele. E vai com uma expectativa de ficar no máximo um mês. Beleza. Chega lá e vai se apaixonando paulatinamente com a vida portuguesa do campo. De modo que, em Paris, ele tinha todo o dinheiro do mundo para comer no restaurante que ele quisesse, mas não tinha apetite. Ele podia conquistar a mulher que ele quisesse. E por quê? Porque era um cara educado, bonito, fino, elegante, rico. Podia conquistar a mulher que ele quisesse, cara. Não pela questão do dinheiro, é óbvio, mas pelo conjunto da obra, porque você é um cara muito elegante, muito educado, sobretudo. Um bom partido, a verdade é essa. Mas não tinha apetite sexual. Inclusive, até uma hipótese de uma propensão, uma perspectiva homossexual do Jacinto de Tormes em Portugal, né? Uma propensão à homossexualidade, um impulso homossexual do Jacinto de Tormes na França. Como se o Eça de Queiroz, agora reconciliado com Portugal, passasse a mensagem de que a sociedade francesa, os homens franceses são afeminados. Uma sociedade que afeminiza o homem, né? Bom, e agora no campo ele tem muita fome. No dia que ele chega, ele já come uma galinha quase que inteira. Arruma uma namorada com quem ele vai se casar, que é prima do Zé Fernandes, seu amigo. Uma moça chamada Joana, com quem ele tem 2 filhos.
né, a Terezinha, e o Jacintinho. Terezinha em homenagem ao nome da avó, né? Homenagem à avó, era o nome da avó. E o Jacintinho é um nome de tradição, né? Ele é o Jacinto, mas o pai também era Jacinto, tal. Tudo bem? Então é um nome que permanece hereditariamente. E se reconcilia, portanto, com Portugal. E encontra finalmente a felicidade. Porque em Paris ele vivia deprimido. Numa puta de uma depressão. Acreditava que a felicidade era isso, mas isso só causava depressão. Agora sim, encontra a verdade da vida, o seu bem-estar, portanto a felicidade. E a felicidade é a vida rural portuguesa. Tudo bem? Então qual que é a solução tópica aqui por essa de Queiroz? Veja, o debate quanto à perspectiva ideológica, política, ideológica e econômica em Portugal é um debate antigo. Desde da Idade Média. Vai esquentar mesmo desde os Lusíadas do Camões, desde o Velho do Restelo. É o seguinte debate. Tradição ou modernidade? O que seria a tradição portuguesa? O mundo rural. O mundo agrário. O que seria o mundo moderno? O mercantilismo. A expansão marítima. Portugal se abrir para o mundo. Tudo bem? Seria o liberalismo. Isso é uma discussão antiga em Portugal. E durante muito tempo, o Eça de Queiroz vai defender a modernidade do pensamento, a modernidade ideológica, o socialismo, inclusive. Ele é mais radical do que outros intelectuais de outros períodos históricos portugueses que só defendiam o liberalismo e o mercantilismo, a modernidade em Portugal. Ele vai defender o socialismo. Agora, nessa terceira fase, ele vai passar a defender a solução, que a solução para Portugal passa pela retomada da tradição do mundo rural. Ou seja, é um romance de tese, é uma cartilha que ele está escrevendo para o povo português, mais especificamente para a aristocracia portuguesa. Qual que é a crítica que ele faz? Ele faz uma crítica ao afrancesamento da sociedade portuguesa. É uma elite, uma aristocracia que se afrancesou. Foi para a França e deixou Portugal às moscas. A solução para os problemas portugueses é o Jacinto de Tormes o modelo. É a aristocracia retornar para Portugal, para as suas propriedades rurais, modernizarem o campo, trazerem maquinários novos, sem perder a essência portuguesa tradicional rural. Portanto, ele rompe com a ideia de uma revolução industrial em Portugal. E vai defender a tese de que o melhor caminho economicamente para Portugal é a economia agrária. Tá certo? Um romance bastante interessante aí do Eça de Queiroz, que marca a sua reconciliação com Portugal. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o realismo português. Na próxima aula a gente vai trabalhar o naturalismo. Tá certo? Então um abraço fraterno a vocês aí. A gente se vê. Bons estudos. É nóis!